É um prazer e um privilégio novamente estar aqui com vocês. É bom rever alguns rostos conhecidos, é bom ver faces novas aqui. Então, o pastor Diego me deu o privilégio de compartilhar a palavra com vocês novamente nessa noite. Eu gostaria de ter vindo semana passada também para poder fazer parte do musical, para poder ver ao vivo. Foi muito lindo, então todos os envolvidos, parabéns, foi algo incrível. Nós de longe fomos abençoados. Continuem assim. Então, sem mais demora, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nessa noite. Então, eu fiquei pensando em como eu poderia encorajá-los. Como eu poderia encorajá-los nessa reta final do ano a continuar vivendo para Jesus, a continuar caminhando com Ele, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Então, nós estamos há 2 semanas praticamente do final de mais um ano. E com certeza, para todos, tivemos momentos de vitórias, momentos de lutas, momentos de tristezas, momentos em que nos sentimos perdidos. E o ano que vem, a boa notícia é que não será diferente. Nós continuaremos a ter lutas, nós continuaremos a ter desafios, nós continuaremos a termos alegria. Então, eu gostaria de encorajá-los, através desse livro, através da exposição do capítulo 4 de Atos, sobre como continuar firmes, mesmo em meio aos desafios. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, quem não tiver uma Bíblia, pode procurar o pessoal ali atrás, eles vão estar dando para vocês, emprestando. Então, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como muitos gostam de chamar, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Então, acompanhem comigo Atos 4, dos versos 1 em diante, diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali eles, o homem que fora curado, não podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar.
Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor Deus nosso Pai, estamos diante da Tua palavra viva, eficaz, útil para nos exortar, nos edificar, nos encorajar. Palavra meio que o Senhor nos deixou para transformar as nossas vidas, atingir a nossa alma. Portanto, fala conosco nessa noite, Senhor. Nós cremos no poder do Seu Espírito Santo e nós cremos que o Senhor quer nos ministrar a partir daquilo que o Senhor nos deixou escrito, inspirado por Ele. Então eu oro para que o Senhor cative os nossos pensamentos em Ti nessa noite. Concentre-nos para ouvir a Sua voz, Deus. Ouvir aquilo que o Senhor tem a falar à Sua igreja e a cada um de nós como indivíduo, Pai. Ministra aos nossos corações, nós reconhecemos a necessidade que temos de ouvir a Sua voz. Caso ao contrário, nada do que fazemos aqui faz sentido, Pai. Então, mais uma vez te pedimos como igreja, fala com a gente, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, nós acabamos de ler um relato sobre a prisão de Pedro, de João, sobre um grande desafio que eles enfrentaram e vimos o que eles enfrentaram. Mas nós precisamos, para entender realmente o que está acontecendo aqui, fazer uma breve retrospectiva do que está acontecendo aqui no livro de Atos. Então, no final dos evangelhos, nós vemos a morte, a crucificação de Jesus. Nós vemos a entrega do nosso Senhor em nosso favor, porque, como bem sabemos, ninguém o matou, pois Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou em favor de vocês. E então Jesus morre naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Mas Ele deixa a promessa aos seus discípulos, não só aqueles que estavam presentes, como para nós também. Ele diz: olha, eu preciso ir, porque eu indo, eu vou preparar um lugar, e eu também vou enviar o Espírito Santo. Vou enviar o Paracletos, o Consolador, e Ele vai estar com vocês para todo sempre. Então vocês esperem em Jerusalém. E é isso que nós vemos em Atos 1. Nós vemos os discípulos, os apóstolos reunidos em um pequeno lugar, cerca de 120 pessoas, esperando em Deus. Eles não sabiam se ia ser naquele momento, no mesmo dia, dias depois. Eles não tinham uma data fixada, mas eles tinham uma promessa: esperem, porque eu vou enchê-los com o meu poder. E a partir então do meu enchimento, vocês podem ir viver para mim. E aí esses homens estão ali, Atos 1 deixa isso muito claro. Atos 1:8, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e então vocês podem testemunhar. Então vocês podem ser mártir, vocês podem viver realmente por uma causa a ponto de morrer por ela. E aí, em Atos capítulo 2, nós vemos que se cumpre essa profecia. 10 dias depois, então 10 dias em que eles ficaram ali orando, esperando no Senhor, essa profecia se cumpre. Eles estão ali reunidos orando, e o Espírito Santo vem de forma sobrenatural, como línguas de fogo, os enche. Nós vemos o fenômeno do falar em línguas ali, e vemos como toda Jerusalém é balançada naquele momento, alguns tirando sarro, outros perplexos de estar ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Mas aquilo não foi um milagre com fim, ou uma manifestação sobrenatural com fim nela própria. Foi algo que abriu a porta para que Pedro então se levantasse cheio do Espírito Santo e iniciasse a pregar o Evangelho. Então nós vemos em Atos 2 como Pedro, juntamente com os 11, se levanta
E aí ele responde o questionamento daquele povo, ele diz: irmãos, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está louco. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E aí ele começa a ministrar e ele fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E a partir dali nós vemos então que o maior milagre acontece. Que milagre é esse? O milagre da salvação. Nós vemos que a partir do sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. É aquilo que todo pastor, todo pregador gostaria de ver. 3.000 pessoas se convertendo em um só culto. Isso seria legal. Às vezes, quando um se converte, já é algo incrível. É uma alegria, uma só alma. Imagina a alegria de Pedro ao ver 3.000 pessoas respondendo ao seu sermão. Respondendo ao arrependimento. E aí, então, a cidade é transformada. Pensa que a igreja de 120 pessoas passa para 3.120. E ainda no capítulo 2 nós vemos como eles faziam então, como eles viviam a partir dessa igreja, a partir desse grupo. E Atos 2, 42 ao 47 nos diz que eles viviam igreja de forma muito simples. Partiam um pão no templo, nas casas, oravam juntos, permaneciam na doutrina dos apóstolos, ou seja, estudavam a palavra, como estamos fazendo nessa noite, adoravam o Senhor. Era uma igreja muito simples. Muitas vezes hoje nós queremos enfeitar tanto aquilo que o Senhor deixou tão básico para nós. Mas aí então, depois disso, nós vemos que a igreja cresce, capítulo 3, nós chegamos e vemos como Pedro e João, um certo dia estão indo para o templo orar. Isso é interessante porque eles estão indo no horário da oração estabelecida pela lei. E por que isso nos chama atenção? Porque eles já não viviam mais sobre o jugo, sobre o peso da lei. O véu se rasgou, a lei foi cumprida em Cristo. Mas é interessante ver como bons costumes não devem ser deixados de lado. Muito daquilo que nós, até mesmo hoje, chamamos de legalismo, na verdade não é. Muito daquilo que nós consideramos legalismo, nós o fazemos porque nós não queremos um compromisso maior. Então nós pegamos tudo e dizemos, isso é legalismo, isso é legalismo, isso é legalismo. Mas boas práticas não são. E nós vemos que eles estão indo então ao templo para orar, e eles dão de frente com um aleijado, que está ali pedindo esmola. Há 40 anos ele vivia daquela forma. E nós vemos em Atos 3, então, o primeiro milagre físico do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam passando por esse homem estende as mãos, pede um trocado, aquilo que um mendigo faz normalmente. Pedro olha para ele e fala, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, vocês conhecem essa história, mas eu tenho algo de mais precioso, eu tenho Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso nos mostra como Jesus não quer sustentar a nossa condição e sim nos transformar por completo. É isso que acontece com esse aleijado. Mais uma moeda, mais um trocado, simplesmente sustentaria ele naquela condição. Mas Jesus não veio para nos sustentar em uma condição miserável. Ele veio para transformar as nossas vidas, e a partir do encontro desse homem com homens de Deus que declararam a riqueza mais preciosa que alguém pode ter, que é Jesus, um milagre acontece. Por meio da fé, esse homem levanta. E ele levanta, toda a cidade fica agitada. Eu quero que vocês pensem comigo, um paralítico que todos vocês de Campo Mourão, não é uma cidade muito grande, todos vocês conhecem, e um belo dia vocês veem que ele começa a andar. É algo que chama a atenção de todos. É a notícia da cidade. E foi assim também ali em Jerusalém. Aquilo mexeu com todo mundo. Porque esse homem não só andava, como ele pulava e glorificava a Deus, acompanhou Pedro e João ao templo. E aí, então, nós chegamos no capítulo 4. Nós chegamos no capítulo 4, que vai nos mostrar que esse milagre físico da cura do aleijado não teve um fim também simplesmente na cura,
No final do capítulo 3, nós vemos que Pedro aproveita essa oportunidade e ele prega novamente o evangelho para aqueles homens. Ele olha para esse povo que está ali, maravilhado com esse aleijado que agora estava andando, e ele diz: meus irmãos, por que vocês estão olhando para mim como se eu tivesse algum poder? Não foi eu, Pedro, não foi João, não foi com as nossas forças que isso aconteceu. Foi com o poder de Cristo. E então, Pedro aproveita essa oportunidade, ministra a palavra novamente. E o capítulo 4, nos 4 primeiros versículos, nos mostra o que aconteceu. A conversão de mais milhares de pessoas. O texto nos diz: e o número dos que creram chegaram a perto de 5.000. Existe muito debate sobre isso, se foram mais 5.000 pessoas que se converteram, ou se com os 3.000 e poucos que já existiam agora chegou a 5. Pouco nos importa se são mais 5 ou se são mais 1.800. O importante é que mais pessoas vieram a Cristo. Mas aí nós temos um problema. As dificuldades começam. Na verdade, Pedro e João têm um problema. E é isso que nos diz o capítulo 4. Então vamos ler novamente o versículo 1 e 2 para entendermos o que está acontecendo aqui. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui é um grande problema. Não um grande problema para Pedro e João, não um grande problema para Jesus, mas um grande problema para os religiosos, principalmente para esses homens denominados saduceus. Como a maioria de vocês deve saber, os saduceus eram um partido da religião judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles criam que a morte era o fim de todas as coisas e, portanto, aparecer alguém dizendo que um milagre aconteceu em nome de um homem que foi morto e ressuscitou, era um grande problema para eles. Não interessa se eles estavam vendo o milagre ali diante deles. Não interessa se coisas incríveis estavam acontecendo. Eles não queriam crer na ressurreição dos mortos, por isso eles tinham um grande problema. E como os religiosos lidam com o problema, nós vimos no versículo 3. Vamos prender esses camaradas. Vamos tacar eles na prisão e depois a gente pensa em como resolver isso. Isso é um fato já interessante, porque isso mostra a essência da religiosidade no lidar com as dificuldades do dia a dia, com os problemas da vida. O religioso não enfrenta, o religioso ele quer esconder. O religioso, por medo de perder o seu poder, o seu status, ou seja lá o que for, ele não aceita uma mudança, ele não está aberto para ouvir a verdade. Ele prefere esconder, ele prefere prender, ele prefere colocar as coisas de lado. E é assim que muitas vezes nós nos comportamos. Você precisa entender que os saduceus eram o maior partido judaico. A partir do momento que algo que ia contra a teologia deles estava acontecendo, eles podiam até enfraquecer, perder poder. E esse é o principal problema do homem. Ele faz de tudo para não perder o poder. E esse é um grande problema, porque eles podem tentar o que for, mas uma coisa o versículo 4 nos deixa claro: a obra de Deus não para. O mover de Deus continua. Então o versículo 4 nos diz: mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto dos 5.000. Pedro e João foram presos, mas o mover de Deus não parou com aquela dificuldade. O mover de Deus continuou. A igreja estava crescendo. Isso aqui é encorajador para nós, pelo menos para mim.
É encorajador pensar em como os meus momentos de dificuldades e como nos meus momentos mais difíceis a obra de Deus mesmo assim não para. Porque não dependia de Pedro e de João. Era Deus que estava operando. Era o Espírito Santo fazendo. E ele não foi preso. Ele não pode ser preso. E através dessa dificuldade desses homens, nós vamos ver que maiores portas vão se abrir para a pregação do Evangelho. Mas uma das coisas que eu quero encorajar vocês nessa noite, talvez esse seja o primeiro ponto. Deus continua operando, mesmo quando passamos por momentos difíceis. Pedro e João estavam presos, mas almas estavam se convertendo lá fora. Pessoas estavam se rendendo a Jesus. Isso é incrível. É incrível pensar que Deus pode e Ele quer usar até os piores momentos da nossa vida para a sua glória. Deus não usa somente os momentos bons. Deus não está conosco somente nos momentos alegres. Os momentos difíceis, o deserto, muitas vezes é o lugar que Deus nos leva para refletir a sua glória, para refletir a sua grandeza, para mostrar o seu poder. Então, isso é algo muito encorajador para nós, pensarmos nisso. E ainda no versículo 4, é interessante nós notarmos que o texto nos diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Como esses homens creram? Através do ouvir a palavra de Deus. Eles não creram porque eles viram um milagre acontecendo. Eles não creram porque eles viram um aleijado levantando, embora isso tenha sido sobrenatural. Eles não creram porque o pastor Pedro era um homem eloquente e então ele deu uma mensagem bem ministrada. Eles creram pela palavra de Deus. Se nós olharmos o sermão de Pedro no capítulo 3, é um sermão cristocêntrico. Ele reflete Jesus, ele fala sobre Jesus do início ao fim. Então é interessante nós lembrarmos nessa noite que se a palavra de Deus não transformar as nossas vidas, nada mais o fará. Se a palavra de Deus não mudar a nossa visão de mundo, nada mais o fará. É através da palavra que esses homens são alcançados. E por que eu estou dizendo isso? Para que nós sejamos encorajados a continuar cumprindo aquilo que Jesus nos chamou a fazer: pregar o seu evangelho, falar do seu amor. E aí então, Pedro e João são presos. Por quê? Porque era de noite. E como vocês bem sabem, não poderiam existir julgamentos no período noturno, nessa cultura. Mas é interessante como o nosso Senhor Jesus, Ele sim foi julgado numa noite. Com Ele não teve regras. Com Ele não teve lei. Aliás, essa é uma outra característica dos religiosos. A lei para eles vale quando eles querem e para quem eles querem. Os religiosos julgam nos outros aquilo que eles fazem. Os religiosos acham um pecado abominável no irmão aquilo que ele vive por dentro. Os religiosos pensam ter o direito de dizer quando e como as coisas devem acontecer. E com Jesus eles abrem uma exceção. Com Pedro e João eles voltam nos padrões da lei. Não podemos julgar de noite, vamos prendê-los e vamos chamá-lo no dia seguinte. E aí então nós vemos do versículo 5 em diante que Pedro e João são chamados diante de todos esses líderes. Olhe novamente o que o texto nos diz. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos, os mestres da lei, se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então reúne esse conselho, chama Pedro e João ali,
e eles estão diante dessa audiência e a pergunta é, vem cá, no nome de quem? Quem deu autoridade? Como vocês fizeram isso? Você precisa entender que na cultura judaica, em nome de quem, não é simplesmente quem mandou vocês fazerem isso, mas quem é a pessoa por trás disso? Quem realmente fez esse milagre? O que está acontecendo? E essa é a pergunta. A mesma pergunta, é o mesmo grupo que foi levado Jesus diante deles. Então eu não sei o que passava na cabeça de Pedro e João nesse momento, mas com certeza eles lembraram de como foi o julgamento de Jesus. Embora eles estavam seguindo Jesus de longe, eles estavam lá. E eles viram esse mesmo grupo fazendo perguntas para Jesus. Talvez Pedro e João pensaram, agora é a nossa hora. Morreremos como mestre. Mas o versículo 8 nos mostra algo interessante. Então, Pedro, cheio do Espírito, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Gente, é incrível a ousadia e a coragem de Pedro. Ele está diante de um conselho contra ele. Vida ou morte. Ele poderia ser julgado à morte como foi o nosso Senhor Jesus. Mas o versículo 8 nos deixa claro que Pedro, cheio do Espírito Santo, não está mais nem aí para nada. Ele fala abertamente que foi em nome de Jesus, que quem realizou aquele milagre foi Jesus. O mesmo Jesus que eles rejeitaram, o mesmo Jesus que eles crucificaram. E isso é interessante. É interessante ver que esse mesmo Pedro, dias atrás, ele correu. Esse mesmo Pedro, dias atrás, quando foi dito, você é um deles, ele disse, não, eu não sou não. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo. E ele não liga mais para a vida dele. E ele não liga mais para aquilo que vão pensar. E ele não liga mais para as consequências. Ele vive agora para Jesus. Isso é um bom encorajamento para nós. A vida cristã, meus irmãos, ela só pode ser vivida através do Espírito Santo. Nós só seremos eficazes em uma vida com Cristo se formos cheios do Espírito Santo. Tudo que podemos fazer, tudo aquilo que podemos ser para a glória de Deus é a partir de quem Ele é. E é a partir do nosso relacionamento com Ele. E é por isso que é interessante que aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma atitude totalmente diferente daquela que foi dias atrás. E isso talvez seja um encorajamento para nós, não só hoje, mas para esse ano que está prestes a iniciar. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, grandes coisas podem acontecer. Mas nós precisamos dele. Sem ele, não podemos fazer coisa alguma. E é interessante que o livro de Atos, por completo, toda a narrativa, todos os 28 capítulos do livro de Atos, nos deixa claro que, na verdade, não são os feitos desses apóstolos. É o Espírito Santo se movendo através deles. Aliás, Lucas, o escritor, logo no início, logo no capítulo 1, ele diz, olha, eu estou escrevendo Atos para dizer aquilo que Jesus continua a fazer e a ensinar. Deixando claro que é algo que Ele está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo na Calvary Campo, através da Calvary Campo, na minha e na sua vida, é uma obra dEle, e é somente por Ele. Aquilo que Ele está fazendo na cidade de Campo Mourão, é uma obra dEle. Nós temos o privilégio de sermos participantes,
Nós temos o privilégio de fazer parte, mas não é com as nossas forças. Nunca foi sobre nós. É sobre quem Ele é. Alguém um dia disse que se tirassem o Espírito Santo da igreja de Atos, a igreja morreria. Mas se tirassem o Espírito Santo das nossas igrejas hoje, ela continuaria a todo vapor. É importante meditarmos sobre isso. É importante pensarmos e refletirmos como muitas das práticas que dizemos estar fazendo por Deus e para Deus não passa de esforços humanos. Mas aqui nós vemos o contrário. Aqui nós vemos homens cheios do Espírito Santo. E esse é o meu coração para vocês nessa noite. Que através do poder do Espírito Santo vocês tenham ousadia para continuar vivendo para a glória de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Porque você precisa entender que Pedro está ali entre a vida e a morte. Como eu disse, ele está diante de um julgamento. E ele não escolhe aquilo que é mais cômodo para ele. Ele poderia muito bem dizer, olha gente, tá bom, aquilo que vocês viram é um equívoco. Mas não. Ele fala, olha, o Jesus que vocês negaram é o que operou, é o que está fazendo o milagre. Pedro escolhe aquilo que é certo, não aquilo que é cômodo. E esse é um grande desafio para nós como igreja. Escolher sempre fazer o que é certo e não aquilo que é cômodo. Talvez esse seja um dos maiores desafios nossos. Pelo menos o meu é. Fazer aquilo que é certo todas as vezes, no lugar de fazer aquilo que é mais conveniente para mim. Mas o texto não para por aqui. Versículo 9 ao 12, nós vemos que Pedro deixa claro o que está acontecendo. Versículo 11 ao 12, desculpa. Ele diz, este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, é que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro está dizendo, olha, o Jesus que vocês negaram é quem está fazendo isso. É quem está vivo e operante. O Jesus que vocês rejeitaram é a pedra angular, é o principal da vida humana. É no nome dele, e somente no nome dele, que existe a salvação. Então Pedro ele não foca somente na cura do aleijado. Pedro responde deixando claro, olha, não só a cura, como a salvação só existe através de Jesus Cristo. Pedro corajosamente enfrenta esses homens. O mesmo Pedro bundão. O mesmo Pedro que correu. Agora ele está aqui, apontando de dedo. Talvez você tenha fracassado esse ano. Talvez você está aqui nessa noite pensando, eu não sou um bom cristão. Essas acusações talvez tenham partes de verdade, porque nenhum de nós somos bons. Mas essas acusações não definem a nossa vida. A partir do enchimento do Espírito Santo, a partir de quem Ele é, nós podemos viver para Jesus. Então aqui Pedro transformado está dizendo. E ele está declarando isso com base bíblica. Ele está citando esses homens, o Salmo 118, que é um salmo messiânico. E Pedro está dizendo aos religiosos. Pedro está dizendo, olha, o homem que vocês negaram, ele é a vida. Então a religião que vocês estão vivendo é inútil. A religião de vocês não passa de um nada. Jesus é a essência da vida cristã. Por isso aquilo que mais importa para nós, meus irmãos, é o nosso relacionamento com Jesus. Nós devemos ter Ele como centro das nossas vidas. Pedro deixa claro, Ele é a pedra angular.
Ele é o que segura toda a estrutura. Sem Ele, nada faz sentido. E aí ele continua então, e no versículo 13 o texto nos diz: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse é um dos versículos que eu mais gosto no livro de Atos. Vendo a coragem de Pedro e João, vendo que eram homens simples, vendo que eles não tinham estudo, eles perceberam uma coisa: esses homens andaram com Jesus. Por que isso é importante? Por que esse é o meu versículo preferido nesse texto? Porque esses homens realmente eram pescadores, iletrados, simples. Mas o relacionamento de Jesus, o relacionamento deles com Jesus, era inegável em suas vidas. A coragem e o fervor que eles tinham declarava isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O relacionamento com Jesus, o seu relacionamento individual, é o que vai marcar a sua vida. É o que vai dizer quem você é. Hoje em dia nós vivemos atrás de títulos, nós vivemos atrás de nomes. Londrina é uma cidade muito interessante. Lá existe um hábito muito natural da cidade de chamar as pessoas, principalmente aquelas mais famosas ou mais importantes, pelo sobrenome. Ah, ele é o fulano tal, porque é um nome de poder, é o nome de uma família relevante. Nós muitas vezes gostamos de ter títulos: o doutor, o senhor, o isso, aquilo, o pastor, o presbítero, o diácono, seja lá o que for. Mas isso não diz nada. Aquilo que de fato importa na nossa vida e aquilo que de fato faz a diferença é se andamos com Jesus ou não. E isso foi notório na vida de Pedro e João. Através da coragem deles, através da ousadia deles, através do relacionamento deles com Jesus, isso ficou evidente. Então, gente, o relacionamento com Jesus é o que marca as nossas vidas. Portanto, isso é aquilo que tem de mais importante. O nosso relacionamento individual. E aí o versículo 14 continua e nos diz: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. O que o texto nos diz? Que além da coragem e da ousadia de Pedro e João, o aleijado estava ali. Ele estava ali e não tinha como alguém dizer algo ao contrário. Portanto, esses líderes religiosos não tinham argumento, não tinham o que dizer. E aí eles despedem Pedro e João novamente. E eles dizem: o que nós vamos fazer com isso? Toda Jerusalém está vendo. A gente precisa parar esses homens. A gente precisa fazer acabar essa história. Vamos ameaçá-los. Novamente nós vemos como os religiosos lidam com os problemas. Ameaças, escondendo. Vamos tirar eles de cena, para que isso não mude nada nas nossas vidas. Mas isso não para esses homens. E o versículo 18, então, nos diz: chamando novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar
do que vimos e ouvimos. Julguem vocês. Ei, vocês precisam parar de falar em nome de Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem falar de Jesus, ok? Não. Porque nós não devemos obedecer vocês. Nós devemos obedecer a Deus. Novamente nós vemos a ousadia de Pedro. Ele não está nem aí. Ele quer viver para Deus. Ele não se preocupa com a pressão do homem, ele não se preocupa com a pressão do mundo. Ele quer unicamente viver em obediência a Deus. E essa também é a minha oração por você nessa noite. Que você não ligue para aquilo que fulano diz, que você não ligue para aquilo que José diz, para aquilo que o seu amigo diz, para aquilo que o mundo está dizendo. Que você possa nadar contra a corrente realmente. Que você possa continuar dizendo ao mundo, olha, eu não vou seguir os seus parâmetros, eu vou obedecer a Deus. É só isso que importa. E é isso que Pedro diz. Ele diz, olha, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A minha pergunta para nós nessa noite é, o que temos feito com aquilo que vimos e ouvimos? Talvez você não está vendo aleijados andarem, mas com certeza você pode olhar para trás na sua vida. Você pode brevemente fazer uma retrospectiva desse ano e ver quanto Deus operou. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas portas abertas, quantas portas fechadas para o nosso bem. Você pode deixar de dizer isso? Você pode deixar de anunciar isso? Pedro e João não. Eles dizem, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E aí o texto continua e diz, depois de mais ameaças eles os deixaram, não tinham como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu, pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então Pedro e João saem ilesos disso. Eles se livram então de um grande problema. Mas eu quero ler rapidamente dos versículos 23 até o 31 e nós vamos encerrar com isso. O texto nos diz, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por meio do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é a parte final desse relato. Pedro e João escapam de um grande problema, são soltos, e o que eles fazem? Eles voltam para a igreja. Eles vão aonde os irmãos estão reunidos. Isso é interessante e eu não podia deixar de compartilhar isso nessa noite. Porque isso é um encorajamento para nós. Muitas vezes, diante das dificuldades e dos problemas, nós nos agarramos a Deus. Nós começamos a frequentar a igreja assiduamente. Mas quando nós nos livramos,
nós vamos fazer festa. Nós deixamos tudo de lado. A atitude de Pedro e João nos ensina o contrário. Quando eles são livres do problema, aí então eles fazem questão de voltar para a igreja. Aí então eles fazem questão de voltar para o povo. E eles compartilham e juntos eles oram. E essa oração fala muito comigo e com ela nós encerramos nessa noite. Porque eles não oram pedindo, Senhor, nos livramos dessa. Não queremos mais ser presos, hein? Nos livra. Eles não oram dizendo, Senhor, ufa, escapamos, não traga mais problemas. Eles oram dizendo, Senhor, nos dê coragem para continuar enfrentando os desafios que virão. Eles não pedem fardos mais leves. Eles pedem ombros mais fortes. Eles declaram em sua oração, Senhor, nós sabemos que tudo o que eles estão fazendo não foge do seu propósito. Então capacita a gente a continuar vivendo para a sua glória. Como eu disse, nós estamos a 15 dias do final do ano. E esse é o meu desejo por vocês. Que juntos nessa noite, como ajuntamento cristão, nós possamos orar, Senhor, desafios virão, nos dê coragem e ousadia para continuar vivendo para Ti. Nos dê coragem e ousadia para continuar glorificando o Seu nome. Nos dê coragem e ousadia para continuar sendo um povo que vive em missão. Sendo luz para que aqueles que não Te conhecem vejam quem o Senhor é através das nossas vidas e passam a se render a Ti. Esse é o propósito de um povo missional. Esse é o propósito de uma igreja missional. Esse é o propósito do povo de Deus que vive em missão. Ser luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, Senhor, nos dê coragem para continuar vivendo para a Sua glória. Meus irmãos, desafios virão. Medos e incertezas também. Talvez o seu coração está cheio deles nessa noite. Faça essa oração. Senhor, me dê coragem e ousadia para, independente das circunstâncias, caminhar contigo. Versículo 31 diz que eles oram e o lugar treme. E o tremor físico dessa sala, desse local, testifica que o Senhor os encheu com o Espírito Santo. Que o Senhor balangou eles, que o Senhor realmente ouviu as suas orações. Eu não peço que a Calvary Campo trema nessa noite, até porque eu tenho medo. Mas eu peço que o seu coração sinta o tremor de Deus. Que você sinta coragem e ousadia para continuar vivendo para Jesus.